agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã compartilhar essa palavra com você. Essa manhã, se você puder aí abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 18 e o versículo 14. Esse texto, quando Deus promete um filho a Abraão e devido à situação, devido, né, à idade que Sara já estava, a Bíblia diz que o anjo do Senhor e Sara, quando ouve, né, aquela promessa que aos seus olhos parecia impossível de ser, de poder acontecer, e ela ri, perdão, e ela sorri com aquela profecia, porque ela acha que é difícil demais disso acontecer, é impossível que isso venha a acontecer. E quando eu estava vindo ao trabalho e eu estava meditando no que Deus estava falando, como eu já disse, né, eu venho conversando com Deus, falando com Deus. E o versículo 14 de Gênesis, capítulo 18, e o versículo 14 nos faz uma pergunta neste dia, tá certo? Para mim, para você. Como o Senhor fez naquele dia. Paz, Camilinha. Bom dia, meu amor. Como Deus fez a Sara naquele dia em que ela, ouvindo o Senhor falar com Abraão, em prometer a Abraão que Sara teria filhos, né? E Sara estava olhando essa situação e estava achando impossível de acontecer. Nessa manhã, né, assim, eu sei que talvez você possa estar em um quadro, em uma situação que você possa, né, estar ouvindo o que o anjo falou para Sara. Gênesis 18, versículo 14, diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Ele disse, né, existe alguma coisa impossível que ele não possa fazer. Será que nessa manhã, assim como o anjo falou, o Senhor falando para Abraão, em uma situação difícil, porque não era fácil não. Abraão já estava de idade avançada, Sara já estava de idade avançada, já não podia gerar filhos. E por que o Senhor, sabendo de todas essas impossibilidades, né, vendo que o homem era falho, que o homem é tendencioso a acreditar quando se é natural, como se é possível acontecer, e fica mais fácil de acreditar, de entender que é o Senhor que está falando. Mas Deus chega na vida de Abraão em um momento, em uma situação, né, em um tempo que não era favorável ouvir essa palavra. Talvez você, nesse dia que vai ouvir aí, né, assim, talvez você esteja na situação, parece que o tempo não está muito favorável para que isso aconteça. Parece que o tempo, a situação, a pessoa, né, parece que não está muito favorável para você.
Mas se eu te disser como o Senhor nessa manhã, né, diante dos meus dilemas também, né, o Senhor estava falando ao meu coração o que é impossível que eu não possa fazer. O que é, filha? E talvez a gente, com medo, né, a gente, né, achando impossível de acontecer, talvez a gente até tenha, né, a ousadia de querer responder para Deus e dizer assim: Senhor, isso é impossível, porque acabaram-se, esgotaram-se todos os prazos, todo o tempo, toda a situação, né? Como isso pode vir a acontecer? Observe que a Bíblia mostra que Sara já não tinha mais os costumes da mulher, ou seja, já havia mais ovulação, não havia mais, né, assim, vigor. Lá no livro de Romanos você vai ver que Abraão creu contra a esperança e isso foi imputado por justiça. Diz que Abraão, olhando, percebeu, viu, né, reconheceu que Sara e nem ele já tinha mais vigor. Mas ele não foi incrédulo à promessa que Deus havia feito. Eu sei que é muito difícil, né, poder ouvir, né, uma profecia, poder ouvir uma palavra da parte de Deus. Quando se esgota os prazos, quando se esgota o tempo, quando se aproxima final de ano e você planejou, alguns, né, mandando em Deus, determinou, ordenou a Deus, deu prazos a Deus até esse ano, viu, Senhor? Até esse ano, e já tá, né, estamos correndo, já tá em novembro, né, metade já foi de novembro e já tá perto de dezembro para terminar o ano, e talvez você estipulou para Deus, você falou para Deus, ordenou a Deus, talvez você, né, deu ordem, porque tem gente que vai nessa linha, né, assim. Abraão não, Abraão nem pediu, pelo menos não um relato bíblico, porque a gente vai ver que o profeta Zacarias, né, quando o anjo do Senhor aparece para ele, o anjo Gabriel aparece para ele e diz: a tua oração foi ouvida. Logo a gente entende sim que era alvo de oração de Zacarias, do sacerdote. Ele colocava diante de Deus, a gente não sabemos com que frequência ele fazia isso, mas sabemos que ele apresentava a Deus, sim. E quando aparece para ele o anjo, veja que é muito, quando Deus fala algo que é muito grande aos nossos olhos, que é impossível, logo vem o medo, logo vem o questionamento. Zacarias disse: como é que isso pode ser possível? Como? Nós somos velhos. Só que a gente precisa entender que Zacarias já, né, tinha passado o tempo de Abraão, ou seja, o testemunho de Abraão, o testemunho de Isaac, que era a promessa de Jacó, o seu neto, que veio as descendências, né? Eles conheciam esse fato. Ele conhecia que as mulheres desses grandes homens do Senhor, de Deus, né, não pôde gerar filhos, e o Senhor fez esse milagre. Talvez eu e você nesse dia até tenha consciência, até tenha um entendimento que a gente mesmo não consegue gerar este milagre, fazer isso ou tentar ajudar, né? Como algumas pessoas querem ajudar a Deus para que isso aconteça, para que isso se realize logo, para que essa
promessa se cumpra. Eu vou dar uma ajuda a Deus, como Sara, achando que estava demorado, manda Abraão deitar com Agar. Mas nessa manhã, a pergunta que Deus fez para mim, Ele também está fazendo nessa manhã para você. Existe alguma coisa impossível que o Senhor não possa fazer? O Senhor dizendo que eu não possa fazer? E eu estou relatando os detalhes desses irmãos em Cristo Jesus e esse testemunho da vida deles, porque, olha, querido, aos olhos deles isso parecia impossível. Sara ri. Sara acha engraçado como é que Deus chega, né, nessa situação e lhe faz uma promessa quando não há possibilidades que essa promessa aconteça. Eu quero te dizer que nessa manhã, essa pergunta também é feita a você. A você que está, né, vivendo um dilema de crer porque você está vendo alguns sinais, ou para você que, né, não está vendo nada. E você ouvir, hoje, pastora, eu ouvindo agora de Deus dizer que não existe nada impossível que Ele não possa fazer. Talvez você esteja nesse momento, né, dizendo assim, eu sei que Ele pode fazer porque eu leio a Bíblia, eu conheço. Por isso que eu gosto muito do texto de Lamentações de Jeremias, quando o Senhor fala, né, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando o meu corpo, a minha mente quer, né, duvidar, quer justificar que eu estou com um pouco com a fé abalada diante da situação, eu lembro desse texto. Porque a gente pode lembrar e trazer à memória o que foi que Deus já fez para você. Que era impossível aos olhos da medicina, que era impossível aos olhos de alguém que tinha muito dinheiro, né? Que era possível, que era impossível para os olhos de alguém dizendo para você. E Deus fez. Traz à memória. Traz à memória os grandes e os poderosos feitos do Senhor. Porque nesse dia, nesse momento, você precisa trazer à memória. Porque nesta manhã, a palavra que Deus traz ao seu coração é: existe alguma coisa impossível? Talvez você esteja, né, assim, tão machucado, tão ferido, tão desanimado, tão desesperançosa, né? Porque você já esperou anos e anos. Talvez você esteja fazendo como Sara. Diante dessa palavra que Deus manda eu trazer para você, como Ele trouxe para mim, você está aí do outro lado rindo. E com medo, né? Sara até nega e diz, não, eu não ri não. Ele disse, você riu sim. Você riu sim, porque você achou que não havia possibilidade disso acontecer. Talvez dentro de você, você até glorifica, talvez você até diz que crê para não ficar feio para você. Porque observe que Sara estava escondida na tenda e ela escuta. Mas ela não ri na frente. Ela não ri na frente. Tanto é que, por medo, quando o anjo aparece, diz, por que você riu? O Deus que sonda, o Deus que conhece o coração. Talvez você não está rindo na tela, talvez você não está rindo na frente de alguém, mas o Deus que conhece o teu coração está dizendo, por que você está rindo? Existe alguma coisa impossível?
Por mais que você queira justificar, Senhor, não tem mais tempo para isso acontecer. O Senhor, nessa manhã, te faz esta pergunta, como, né, eu hoje orando e apresentando algo ao Senhor, o Senhor falou muito forte comigo nesse texto, e essa frase: existe alguma coisa difícil que eu não possa fazer? E no lugar de você rir, o que Deus está esperando de você é dizer: não, Senhor, não tem. Porque o Deus que fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Essa é a resposta que Deus quer ouvir de você. Não é você dizer assim, não tem, não é você rir, mas é dizer: Senhor, não existe mesmo. Não tem. Olha, querida, como essa palavra, né, assim, e não acredite só porque você não está vendo lágrimas nos meus olhos, ou você não está vendo, né, mas foi algo muito forte quando eu estava dirigindo e o Senhor falando, conversando com Deus, apresentando algo ao Senhor, e o Senhor falou ao meu coração: existe, filha, alguma coisa que eu não possa realizar. E talvez você esteja dizendo, como Sara, rindo, ou como aquele homem, aquele paralítico no tanque de Betésia: não tem ninguém que me leve ao tanque. Faz 38 anos que eu estou aqui só. Talvez a tua espera tenha sido só, sem a companhia de alguém, sem a companhia de um amigo, sem a companhia de uma mãe, de um pai, eu não sei, de alguém que possa te ajudar, da pastora, né? Que possa te ajudar e dizer: ei, né, vamos orar junto, vamos estar junto, né, nessa causa. Às vezes essa espera é só Deus e você sabe, né, as noites e os dias que você chora, que você apresenta, que você diz: eu creio, Senhor, mas por que não existe? Por que não acontece? Por que não vem? Por que não se realiza na minha vida? Se eu acredito, se eu creio, Pai. Mas nessa manhã o Senhor está perguntando tão somente para você: existe alguma coisa impossível que eu não posso realizar? Essa palavra também vem acompanhada, sabe com o quê? Com a esperança, com uma certeza, que pode ser aos nossos olhos o mais impossível. O que a gente não pode nem cogitar que isso venha acontecer. Ele está dizendo: não tem nada. Não é só uma pergunta, não é só uma resposta que Deus está querendo ouvir de você, mas também ela vem acompanhado com uma certeza que não existe nada. Esse meu problema, esse teu problema não é nada diante daquele que não existe possibilidade de você dizer assim: isso Deus não pode fazer, isso Deus não pode realizar. E enquanto eu estava, né, conversando, e o Espírito Santo de Deus movendo e falando comigo, assim, e eu apresentando, eu disse: poxa, mas essa causa eu tenho esperado, né, no Senhor. É isso que agora eu tenho colocado diante de Deus. E o Senhor está dizendo: não existe. Não existe nada que eu não possa fazer. E quero dizer a você que essa paz, que excede todo entendimento, seja também derramado na tua vida nessa manhã.
Nessa manhã, para você que tem achado que é impossível, que já não tem tempo, eu quero te dizer que essa pergunta, ela vem acompanhada com uma resposta, com uma certeza, com uma esperança para a minha vida, para a tua vida, que não existe nada que o Senhor não possa realizar, que o Senhor não possa fazer. Aleluia. Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Que você, nesta manhã, possa meditar, declarar esse versículo, né, na sua vida. Você poder fazer dessa pergunta uma resposta para você. Sabe? Não tirar a palavra, mas tirar essa pergunta, porque ele faz essa pergunta pela a negação, pelo o rir de Sara. Mas que nessa manhã você possa declarar essa palavra afirmando: Senhor, não existe nada que tu não possa fazer. Senhor, não existe impossibilidade para o Senhor. Declare para você, seja você profeta na sua vida. Diga, olhe para essa causa e faça não uma pergunta. Isso é impossível para Deus fazer? Perguntando. Não, afirme. Afirme dizendo: Senhor, não existe nada. Porque eu estou dizendo, o Espírito Santo de Deus falando comigo. E eu chegando já próximo aqui. E eu, não existe nada, Senhor, que o Senhor não possa realizar. Não existe nada, Senhor, que é impossível do Senhor fazer. Aleluia. Declara nessa manhã, mesmo que a tua alma, onde estão os sentimentos, né? A tua mente queira ser tomada pela incredulidade, queira ser tomada pelo riso, né? De negação. Ocupa a tua mente. Ocupa o teu coração, ocupa os teus lábios com: não existe, Senhor, nada que o Senhor possa fazer. Não tem essa possibilidade, eu creio, porque não existe nada que o Senhor não possa mudar, que o Senhor não possa trazer, que o Senhor não faça acontecer. Não existe nada. Seja assim esse dia na sua vida. Um excelente dia. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada, né, pela companhia. Né, mais uma vez, peço aí a você, né, que você esteja, né, compartilhando, curtindo, comentando lá no canal, tá certo? Compartilhando nas suas redes sociais, compartilhando essa palavra para outras pessoas que precisam ouvir, né, essa palavra da parte do Senhor. Que você seja esse agente abençoador, que você seja esse canal do fluir de Deus para a vida de outras pessoas. Assim como Deus tem falado ao teu coração, né, possa também, né, você deixar ser usada por Deus e deixar, né, essa palavra ser alcançada e outras vidas poderem ouvir que não existe nada que Deus não possa fazer. Que você possa, essas pessoas ao ouvir também, declarar na sua vida, dizendo: verdadeiramente não existe, meu Senhor, nada que tu possas fazer. Tudo é possível ao Senhor realizar. Amém? Um beijo no coração, fique na paz de Cristo Jesus.